pessoal, mais uma vez aí agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica, continuando aí com a nossa plataforma Tinkercad, eu gostaria de apresentar para vocês aí um circuito elétrico paralelo, ou também conhecido como divisor de corrente. Então neste caso aí, nós estaremos utilizando 3 resistores, né? E nesses resistores nós vamos medir a corrente que está passando através dos mesmos. E aí realizar então a verificação da validade do divisor de corrente. Bom pessoal, aqui na aula anterior a gente tinha parado num circuito divisor de tensão, no qual a gente utilizou 2 resistores em série, fizemos a medição da tensão em um deles e a corrente que estava passando no circuito. Neste exercício de hoje, gostaria então de apresentar um circuito paralelo, utilizando então o divisor de corrente. Então neste caso aqui, nós vamos estar realizando a medição da corrente que passa por esses resistores e certificando então a validade do divisor de corrente. Então vou rearranjar aqui esse circuito, vou estar apagando aqui as fiações. Então para apagar a fiação basta clicar nela, ela vai ficar ativa e aperta a tecla de deletar, Então clicou, apertou o delete, ele vai apagando as fiação. Neste caso, nós vamos modificar um pouco o uso aqui do protoboard. Então antes nós estávamos utilizando os componentes na horizontal. Verifica-se que neste caso o potencial ele é um pouco diferente do que é o potencial aqui das linhas de positivo e negativo, da alimentação positiva, do potencial positivo, do potencial de referência zero. Então neste caso aqui, quando nós selecionamos um dos furos, observa-se que todos os furos ficam com uma linha verde marcando. Isso serve tanto para a linha negativa quanto para a linha positiva. No caso do protoboard, nesta região do protoboard, a gente vai observar que os potenciais eles vão ficar idênticos na vertical, certo? Porém, cada coluna ela está isolada eletricamente uma da outra, ok? Então isso permite a inserção do componente da forma que foi inserido aqui estes resistores. Só que para poder fazer a medição de corrente em paralelo, fica um pouco mais fácil ligando os resistores desta forma aqui. Ok? Então, a gente pode usar até 3 resistores aqui, por exemplo. E neste caso aqui, nós vamos então realizar a medição de 3 correntes. Então, nós vamos precisar de 3 multímetros, Então são 3 resistores, então 1 multímetro para cada resistor, certo? Além disso, a gente pode também fazer a medição da corrente total. Então vamos começar fazendo aqui as configurações para medir a resistência melhor dizendo, a corrente dos resistores. Clicando neste multímetro que estava configurado para tensão, a gente precisa mudar ele para corrente elétrica. Relembrando, multímetro na configuração de tensão, a gente mede a tensão em paralelo com o resistor. O amperímetro, para poder medir a corrente, ele tem que estar em série com o resistor. Então, neste caso aqui, nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos pegar o circuito aqui, o positivo, trazer ele aqui. A mesma coisa fazemos ali para os outros. Então, neste caso, nós já alimentamos o potencial positivo para os amperímetros. Então, todos eles estão com o mesmo potencial aqui. E agora nós vamos ligar os referenciais do potencial de saída ali nas resistências. Então, aqui no caso, nós estaremos ligando cada amperímetro
na sua resistência na qual a gente precisa realizar a medição da corrente, certo? Então, neste caso aqui, a gente já vai finalizando essa ligação, ok? Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está com potencial igual na entrada, e aí cada amperímetro desse está indo para um resistor, ou seja, ele vai medir a corrente de forma individual desses elementos, ok? Neste caso aqui, os resistores estão com valores diferentes, né? Então eu vou só modificar esse aqui, que é de 1K, eu vou passar ele para 2K, para que, né, a divisão de corrente fica igual entre todos os elementos, certo? Por fim, né, a gente pode também medir a corrente de saída. Então, neste caso aqui, vamos jampear os resistores na saída. Ok. Vamos ligar a referência do amperímetro. Aliás, aqui está virado, né? Vou pegar primeiro o positivo aqui. Por fim, a gente liga o referencial de 0 volts aqui para o amperímetro, que é a saída dele, né? Não esquecer de modificar para amperímetro, certo? Checar, né, se todos os equipamentos estão com a unidade correta para realizar a medição. Lógico que isso aqui é virtualizado, não vai ter nenhum problema, né? Mas é bom acostumar para que quando for para um laboratório real, um laboratório físico, né, na hora de ligar os componentes, os equipamentos, não realizar não danificar nenhum dos componentes, né? Então, realizar a simulação para verificar se está tudo ok. Bom, então neste caso aqui, o que a gente observa, né? Nós continuamos com a fonte ajustada em 5 volts, e a fonte está fornecendo agora 7,5 mA. Neste caso, né, se a gente analisar cada multímetro na função amperímetro, a gente vai ver que a corrente é de 2,5 mA para cada resistor, né? Somando a contribuição dessas três correntes, nós vamos ter a corrente total, né, que neste caso aqui é uma corrente de 7,5 mA. Esse 7,5 mA ele confere, né, com o valor da corrente que está sendo fornecido ali pela fonte, né? Então nós temos a medição aqui da corrente total, né, ligado desta forma, né? E aqui em cima nós temos a medição da corrente de forma individual para cada resistor, certo? Então só dando uma recapitulada, né? Nós ligamos a entrada de cada multímetro, né, de multímetro ajustado para amperímetro, né, na referência de 5 volts, e a saída foi para cada resistor. Então a saída dos amperímetros, elas chegam, né, para cada resistor aqui, ó, de forma individual. A saída dos resistores, para poder fazer a medição da corrente total, né, foi feito o jampeamento aqui, né, e aí ligou-se o amperímetro para medir a corrente total. E finalizou então aqui na referência 0, né? E dessa forma é possível então realizar a medição da corrente total. Então, no caso deste circuito, né, a gente consegue então realizar a medição dessas correntes de forma separada, né? Se a gente modificar os valores, né? Então, por exemplo, um resistor aqui de 2 e 2. Então vamos colocar aqui 2, 4 e 8, por exemplo. Se a gente observar o que está acontecendo, né, diferente da queda de tensão, aqui quanto maior for o resistor, menor será a corrente que vai passar através desse resistor. Então um resistor de 8K está passando apenas 625 microampere. No resistor de 4K está passando 1,25 mili e no resistor de 2K está passando 2,5 miliampere, né? Somando-se, né, estas correntes, a gente tem então a corrente total, ok? Bom,
Então, no caso, né, a medição aqui de tensão ela não é necessária, né, porque é um circuito que está somente paralelo. Então, a tensão que vai estar sobre os resistores é a tensão da fonte, né, que é de 5 volts. Beleza? Bom, pessoal, então aqui eu encerro mais essa aula, né, aqui mostrando para vocês um circuito paralelo, que é um divisor de corrente. Tá? Na próxima aula aí eu vou apresentar para vocês um circuito misto. Então eu vou ter circuito com resistor em série junto com resistores em paralelo. Então fica aí para a próxima aula e agradeço aí a todos que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. Até a próxima.